Humanismo, Misericórdia e Justiça. Carta enviada em 3 de julho de 2002 por um consulente de religião católica, escolaridade, pós-graduação concluída, profissão psicólogo. Caro professor Orlando Fedeli, salve Maria. Sou psicólogo com mestrado na PUC de São Paulo e especialização em filosofia pela mesma universidade. Como católico, leio sempre os artigos do seu site, bem como perguntas e respostas. Eu também tenho algumas dúvidas que espero o senhor possa me ajudar. É o seguinte: pode-se dizer que o cristianismo é uma forma de humanismo? Já não digo, é claro, o humanismo enquanto movimento filosófico renascentista ou afins, mas de algum outro modo. Pode-se dizer que somos humanistas? Se sim, como? De que forma? Outra questão. O senhor pertenceu em tempos idos à organização conhecida como TFP, desligando-se dela por motivos que o senhor mesmo já esclareceu. Pergunto, o senhor acredita na vinda do chamado Reino de Maria, como acreditam os pertencentes à TFP? Se sim, de que modo? E se não, por quê? Ora, a decadência da sociedade em geral é um fato que infelizmente atingiu a própria Igreja de Cristo. Temos uma espécie de heresia romântico-sentimentalista que graça dentro da nossa querida e única Igreja de Deus. Para esses, Deus tudo perdoa, mesmo se o pecador não tenha pedido o perdão de Deus. É um Deus que tudo aceita, que ama, mas um amor um tanto infantil, sem se preocupar com a real situação espiritual do pecador. O senhor concorda com esse meu diagnóstico? Parece-me claro que essa ideia de um Deus que perdoa tudo fere a justiça do próprio Deus. Claro que existe a misericórdia de Deus, mas isso é outra coisa. Misericórdia para quem a pede, para quem se confessa pecador e tenta mudar de vida. Enfim, o que o senhor pensa de tudo isso dito acima? Por favor, discorra sobre essas questões tão premente para nós católicos. Que Deus o abençoe. Prezado doutor, salve Maria. Quero agradecer sua grande confiança e sua paciência imensa por ler minhas fastidiosas cartas. Que Deus lhe pague pelas duas. Quanto a mim, em troca, e aproveitando o tema que o senhor me sugere, deveria dizer-lhe com Dante: l'affetto che dimostri meco parlando, la buona sembianza che io veggio e noto in tutti l'ardor vostri, così m'ha dilatata mia fidanza. Come il sol fa la rosa quando aperta, tanto divien quanto ela ha di possanza. Dante Paradiso, capítulo 22, versículos 52 a 57. A afeição que demonstrais falando comigo e a boa aparência que vejo e noto em todas as vossas palavras, de tal modo dilatou a minha confiança, como ao sol faz a rosa quando aberta, tanto se torna quanto ela tem de potência. O senhor me propõe 3 temas importantes e longos. Não seria conveniente tratar de todos eles numa só carta. Por isso, numa primeira carta, tratarei do humanismo, noutra da justiça e misericórdia, e finalmente, numa terceira, lhe falarei do morífico Reino de Maria, conforme os delírios do Dr. P.C. de Oliveira e da TFP. Começo, pois, esta primeira resposta sobre o humanismo e da possibilidade de o humanismo ser cristão, embora o senhor me advirta de antemão que recusa o humanismo renascentista e seus afins. Permita-me começar a tratar desta questão aludindo inicialmente exatamente a esse humanismo do Renascimento, pai de todos os demais humanismos. Citei-lhe Dante e os versos me fizeram lembrar de um livro que li há uns 40 anos atrás. O senhor vê que por esse número estou ficando velho, pois o li quando eu já era maduro, e que se chamava Riserve sull'Umanesimo. O autor era Fausto Montanari, e o título do livro mostrava bem que, como italiano, Montanari não ousava condenar o humanismo. Mantinha para com ele apenas delle riserve. Desse livro ficou-me bem no fundo da memória, após 40 sofridos anos, uma página extremamente interessante, na qual Montanari compara a mentalidade medieval com a mentalidade moderna, o teocentrismo medieval com o antropocentrismo do humanismo. Montanari começava um dos capítulos de seu livro, que já não possuo, com uma frase inesquecível:
nel paradiso di Dante io trovai una rosa. E continuava explicando, desta vez no convívio, que essa rosa não era a imensa rosa formada pelos anjos e santos em torno de Deus, e que Dante descreve nos últimos sublimes cantos do paraíso. Dizia Montanari que a rosa que ele encontrara no Paradiso, capítulo 22, versículos de 52 a 57, era uma simples rosa do campo, que hoje existe e amanhã já feneceu. Pobre rosa, que se abre ao sol, apesar de que para isso morrerá logo mais. Mas ela se abre ao sol quanto ela pode, porque ela só existe para dar o seu perfume ao mundo, ainda que isto lhe custe a vida. Todas as coisas existem para outrem. Montanari, a seguir, lembra que Dante, ainda no convívio, ao falar dessa rosa, a compara com o ser humano. O homem, cada homem, como aquela rosa do campo, tem um perfume próprio, um valor único que Deus deu apenas a ele, já que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, cada um de nós refletindo uma qualidade de Deus, sob certo ângulo. Daí cada homem ser único, cada um com o seu valor pessoal inigualável. Deus nos fez como os seus espelhos, mas, sendo Deus infinito, se nos tivesse feito iguais, a imagem que refleteríamos dele seria mínima. Sabiamente, então, Deus nos fez como espelhos colocados ao seu redor, num círculo imenso, de modo que cada um de nós reflete a imagem de Deus sob certo ângulo. Cada homem tem assim em sua alma uma imagem de Deus única. Desde o início do mundo até o fim da história, não haverá outro como você. Se somos bons, isto é, se vivemos em estado de graça, a luz de Deus se reflete fulgidíssima em nossa alma, iluminando o mundo. Quando pecamos, colocamos lama sobre o espelho de nossa alma e impedimos que a luz que Deus queria fazer penetrar e refulgir em nós, brilhe diante dos anjos e dos homens. Nas criaturas inferiores ao homem, a luz divina só se reflete através dos símbolos, assim como pela ordem e pelo bem nelas existentes. São Boaventura, no seu Itinerarium, diz que nas criaturas inferiores só aparecem vestígios de Deus, enquanto que em nós está impressa a imagem de Deus por nossa inteligência e vontade. E se somos santos, nos tornamos semelhantes a Deus pela graça santificante. Por isso, diz Dante, la gloria de colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende, in una parte più e meno altrove. Porque em nós, a luz de Deus penetra pela graça, mas nas criaturas inferiores resplende, mas em todos com desigualdade. Não somos feitos iguais por Deus, não nascemos iguais, em que pese aos famigerados direitos do homem e do cidadão, imposto pela guilhotina e pela mídia, que escraviza a humanidade em nome da liberdade. E até parece que a mídia é mais eficiente que a guilhotina, pois esta decepava cabeças e a mídia decepa as inteligências. Portanto, cada homem tem um valor único, e assim como a rosa se abre ao sol, mesmo que isso a faça morrer, ela se abre para dar o seu perfume ao mundo. E assim como a rosa se abre ao sol, mesmo que isso a faça morrer, ela se abre para dar o seu perfume ao mundo, assim também devemos abrir-nos ao sol da justiça, para dar ao próximo a nossa luz, o nosso perfume, ainda que isto nos custe a vida. É o que lembra até o gibeliníssimo Guelfo Branco, Dante Alighieri, no Convívio, capítulo 4, versículo 27. Pobre rosa, heróica rosa, pobre homem que vive e morre para dar o seu pequeno grande valor ao próximo. Heróico homem, homem santo. Esta era a visão católica do homem na Idade Média, exposta já pelo moderno, em tantos sentidos, Dante Alighieri. Montanari compara então o que diz o Dante medieval sobre a rosa e sobre o homem com o que dizem desta mesma rosa Lorenzo, il Magnífico, que tinha ele de grande para ser assim apodado, e Poliziano. Ambos têm lindas poesias sobre a precariedade da vida da rosa. São duas poesias, as deles, muito bem feitas, descrevendo a louçania de rosas apanhadas pela manhã, ainda com gotas de orvalho sobre as pétalas e cheias de perfume. Ao retornarem à tarde, eles encontraram as rosas fenecidas, sem louçania e sem perfume, morrendo. Ambos tiram a mesma conclusão. A vida e a juventude são passageiras. Aproveitemos a juventude e a vida, antes que feneçam. Lo mi trovai fanciulli un bel mattino, di meso maggio in un verde giardino.
Quando la rosa ogni su foglie spanda, quando è più bella, quando è più gradita, allora è buona mettere in ghirlande, prima che su bellezza sai fuggita. Sicché, fanciulli, mentre più fiorita, colham la bella rosa del giardino. Poliziano. Eu me achei donzelas numa bela manhã, em meio do mês de maio num verde jardim. Quando a rosa abrir cada uma de suas folhas, quando ela é mais bela, quando ela é mais apreciada, então é bom colocá-la em guirlanda, antes que sua beleza tenha fugido, de modo que, donzelas, enquanto está mais florida, colhamos a bela rosa do jardim. A visão da rosa e do homem na Idade Média é que todo ser existe para o outro. A visão do humanismo é que, como tudo existe para o homem, é preciso aproveitar os bens que se nos apresentam. O egoísmo passou a ser a grande lei, tudo para o homem. Conforme a vontade moderna, ninguém existe para servir a Deus e ao próximo. Todos só existem para servir o homem. E cada um pensa, o homem sou eu. Ete homo, ego, ete venio. A visão medieval é de um amor mais alto e altruísta. A visão humanista é egoísta, antropocêntrica. O homem está no centro de tudo, e o homem sou eu, pensavam Poliziano e Lorenzo, que, de realmente magnífico, tinha muito pouca coisa. A cosmovisão católica tem Deus como centro. Isto significa que aceita Deus como causa de tudo, a norma de tudo, o fim de todas as coisas. Deus é a causa eficiente, alfa, e a causa final de tudo, ômega. O catolicismo ensina que o homem existe para Deus. O humanismo afirma que tudo existe para o homem e que o homem existe para si mesmo. Com efeito, a cosmovisão católica só pode ser teocêntrica, enquanto a concepção do mundo moderno, nascida no Renascimento, é antropocêntrica. Essas duas cosmovisões são mutuamente excludentes. Cristo nos disse o que a liturgia do Sábado Santo repete na bênção do Ciro Pascal: Ego sum alpha et omega, principium et finis. Para o humanismo, o homem, sempre com esse maldito H maiúsculo, ele é a causa, a medida e o fim de todas as coisas. De certa forma, a modernidade proclamou homo, principium et finis, alpha et omega. O humanismo é pagão. Ele faz do homem um ídolo e o entroniza no lugar de Deus. O homem passa a ser a medida de todas as coisas. Mas isto diz Deus: maldito homem que confia no homem, diz a Sagrada Escritura. Jeremias capítulo 17, versículo 5. O senhor deve se lembrar bem do que escreveu Santo Agostinho no Civitas Dei. 2 amores construíram 2 cidades. O amor a Deus, levado até o desprezo de si mesmo, construiu a cidade de Deus. O amor de si mesmo, levado até o desprezo de Deus, construiu a cidade terrena? Santo Agostinho, Civitas Dei. Construiu a cidade do homem. A civilização cristã, na Idade Média teocêntrica, foi, em certo sentido, a Civitas Dei. Mas a civilização do mundo moderno, iniciada com o humanismo, foi a cidade do homem. E entre essas 2 cidades não há conciliação possível. Não há senão ódio entre essas 2 cidades, um ódio posto por Deus desde a maldição da serpente, a grande arquiteta do universo humano. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua raça, a tua cidade, e a dela, e ela mesma te esmagará a cabeça. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tendo em vista tudo isso, como imaginar um humanismo cristão? Como imaginar uma conciliação possível entre a Civitas Dei e a Civitas Homini? Como escogitar uma conciliação entre os 2 amores inconciliáveis que as causaram? Se o cristianismo tem Cristo como alfa et ômega, como manter-se cristão afirmando que o homem é o princípio e o fim de tudo? Humanismo e cristianismo são termos contraditórios. Ninguém pode ser verdadeiramente cristão e humanista ao mesmo tempo. Com efeito, a cosmovisão católica só pode ser teocêntrica, enquanto a concepção do mundo moderno, nascida no Renascimento, é antropocêntrica. Mas, apesar de muitos prováveis protestos irados, não atino como se poderia ter um humanismo que não fosse eivado do naturalismo, inerente ao mundo moderno, pois exatamente é o humanismo um dos pontos fundamentais do mundo moderno com o qual a Igreja não pode ter qualquer conciliação, segundo reza os sílabos de Pio IX. Que significa esse antropocentrismo, senão a colocação do homem como fim de todas as coisas? Ora, só Deus pode ser o fim de todas as coisas. Se todas as coisas existem para outrem,
Nós existimos para um outrem que transcende o universo, Deus Altíssimo. Todo o humanismo moderno visa colocar o homem no lugar de Deus. Nesse sentido, o humanismo é necessariamente naturalista, imanentista, ou na forma panteísta, ou, o que é mais grave, na forma gnóstica. Entretanto, foi feita a tentativa de conciliar cristianismo e humanismo, porque sempre há os que procuram ver o que há de verdade em toda e qualquer heresia, e sempre alguma encontram, porque é impossível haver uma mentira absoluta. E encontrando 1 grama de verdade numa tonelada de mentiras, esses conciliadores exultam e, com o grãozinho de verdade defendido pela heresia, montam sistemas complexos de sofismas para justificar o injustificável. O grande mal ocorrido já no nascer do mundo moderno foi que se procurou fazer essa conciliação impossível entre a mentalidade moderna e o catolicismo, tentando inventar um humanismo pretensamente cristão, como mais tarde se procurou fazer um liberalismo católico e hoje um socialismo cristão. Esse pseudo-humanismo cristão, como o de Maritain, um autor admirado por Paulo VI, salienta algumas verdades, dando uma interpretação aceitável do termo herético e colocando sobre o conjunto mal ajambrado o rótulo de cristão sobre a heresia humanista camuflada. Desse modo, se inventou um humanismo ambíguo, dando uma interpretação aceitável ao termo herético e, fazendo isso, contribuíram para montar uma grande confusão. Pois o mesmo termo, no caso, o humanismo, passa a ter 2 sentidos diversos, um sentido cristão e um sentido pagão, o que permitirá todas as anfibologias e todos os deslizamentos para o abismo do erro. É claro que se pode afirmar que a verdadeira grandeza do ser humano só é atingida pela concepção católica do universo. Só a Igreja Católica reconhece ao homem a sua verdadeira dignidade, que consiste em se tornar filho adotivo de Deus pelo batismo. Contudo, procurar dar a essa concepção católica do homem o termo já poluído de humanismo é propiciar aos inimigos da Igreja uma brecha pela qual entrarão na cidade de Deus todos os miasmas do naturalismo. Adotar um termo eivado de tantos significados maus nunca é conveniente. E quem seria o homem? O termo é um universal, que em cada época se procurou reconhecê-lo num tipo de homem particular. Inicialmente foram os gênios renascentistas que se julgaram um homem. Depois foram os reis absolutos que se colocaram como princípio e fim de tudo, querendo que todos, inclusive Deus e a Igreja, o servissem. Essa pretensão autodivinizadora do homem do Renascimento e do absolutismo tiveram a bênção complacente de papas humanistas, tais como Pio II, Leão X, Júlio II e etc. Os papas do Renascimento, conhecidos infelizmente por seus escândalos, aderiram ao humanismo. Não houve nessa época uma condenação do humanismo, e essa doutrina espúrrea entrou nos meios católicos e especialmente no Vaticano. O blasfemo e sacrílego herege Lorenzo Valla, negador da Santíssima Trindade, foi nomeado pelo Papa do seu tempo para exercer um cargo no Vaticano a fim de escapar da Inquisição de Nápoles. Outra prova dessa proteção dos papas ao humanismo pagão é a Capela Sistina, onde Michelangelo pintou uma criação do mundo gnóstica e um juízo final ainda pior. O máximo que se fez contra o paganismo humanista de Michelangelo foi um papa mandar pintar uns véus pudicos nas figuras nuas do juízo final. Nesse afresco, mesmo a Virgem Maria e Cristo apareciam nus, onde um Apolo toma o lugar de Cristo e onde se exalta o suicídio de Hércules na figura de São Lourenço, e ódio à matéria, na figura do apóstolo São Bartolomeu, que na verdade é Marcias, retirado da própria pele por Apolo. Portanto, o chamado humanismo cristão do Renascimento é uma fábula. O humanismo sempre foi pagão, e o pior humanismo daquele tempo foi o que se travestiu de cristão no Vaticano. É claro que se protestará contra o que lhe digo. Sempre haverá quem se alce na ponta dos burguesins ou dos coturnos clássicos para protestar defendendo o humanismo renascentista em nome da arte ou da cultura. Non ragionam di loro. E os reis absolutos do humanismo? Soberanos do egoísmo? Que dizer deles e de seu humanismo? O egoísmo dos monarcas absolutos, fautores de religiões nacionais, inglesas ou francesas, acabou na guilhotina ou no parlamentarismo,
que foi uma guilhotina seca. E a guilhotina, a molhada, fez triunfar o homem sob a forma de citoyen, de cidadão, a seca em forma de deputado, tudo em prol do cidadão. Ainda hoje, muito se fala em exercer a cidadania. Com a Revolução de 1789, o humanismo do artista e do soberano solar se transmutou em advogado e comerciante. E o homem, sempre com o maldito H maiúsculo, entronizado pela guilhotina e carregando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão sob o braço, passou a ser o burguês capitalista, adorador de si mesmo, ainda quando se punha como devoto do grande arquiteto do universo ou da deusa razão. Também essa visão burguesa e capitalista do homem, vitoriosa com a Revolução Francesa, de Robespierre e de Napoleão, contou com o beneplácito dos católicos radicalmente moderados e conciliadores. O homem da Revolução foi ungido e abençoado por Pio VII em Notre-Dame de Paris. E perguntou um poeta: e como pode o pastor supremo confundir o bode com o cordeiro? Paul Claudel, L'Otage. É de se espantar que depois da sagração de Napoleão, a Revolução a cavalo, por um papa, surgissem os católicos liberais? Seria espantoso que eles não tivessem surgido, os defensores do humanismo cristão, sob forma liberal. Assim como Leão X quis batizar e abençoou o paganismo humanista, Pio VII coroou Napoleão e seu código burguês e capitalista. E mais tarde, Leão XIII determinou e forçou o ralliement dos católicos, a república nascida nas lojas. Graças a Deus havia ainda reações contra essas capitulações, e Gregório XVI condenou o liberalismo e o tradicionalismo católicos de Lamennais na encíclica Miraribus. Depois, Pio IX, na Quanta Cura e no Syllabus, condenou de novo e solenemente o liberalismo católico. Faltou uma condenação do romantismo, que foi usado pelos inimigos da Igreja para introduzir a gnose na Igreja, conforme salientou Alain de Besançon. Meu caro doutor, permita-me uma inserção. Enquanto lhe escrevia essa carta, minha esposa redigia uma tese de mestrado sobre o romantismo e me forneceu uma poesia romântica sobre a Rosa. E como via a Rosa um poeta do romantismo? Veja que horror gnóstico, pura em sua inocência, entre a sarça espinhosa, purpúrea esplende, inda botão intacto, na madrugada a rosa. É da campina a virgem, a pudibunda flor. Em seus eflúvios matutina brisa, bebe o primeiro amor. O sol inunda as veigas, calou-se o roxinol, e a flor, ébria de glória, a luz fervente, desabrochou-a o sol. O sopro matutino no seio seu pousara. Prostituída luz, fugiu-lhe a brisa, que a linda rosa amara. Pode haver maior aviltamento do símbolo da luz? É assim que a gnose romântica vê a luz, e é assim que vê a rosa, símbolo da virgindade, profanada pela luz da verdade. Mas o humanismo, aburguesado e capitalista do liberalismo, igualitariamente democrático, não podia satisfazer os proletários nascidos da Revolução Industrial e da extinção das corporações. O egoísmo monárquico foi sucedido pelo egoísmo do lucro separado da moral. Marx lançou então um novo humanismo. O homem era o proletário, explorado pelo burguês, guloso da fantasiosa mais-valia. Ecce homo, ecce proletarius. O marxismo se apresentou como a conclusão lógica do humanismo de Ficínio e de Erasmo. O humanismo, que levantara altares ao homem, agora tirava a conclusão final de sua idolatria, proclamando a morte de Deus, a absoluta blasfêmia, com Nietzsche, e o materialismo absoluto, a absoluta imbecilidade, com Marx. O humanismo chegava à sua conclusão lógica. O sofisma se desnudara. Socialismo e comunismo se declararam a verdadeira e derradeira face do humanismo, aquela que se preocupa com o homem enquanto aparelho digestivo. Essa seria a verdadeira dignidade do homem, ser capaz de digerir. A vida física passou a ser o supremo valor e o dinheiro o motor da história. Mas essa também era uma ideia, e falsa. O homem renascentista, gênio artístico ou filósofo, se transmutara em comerciante obeso com uma corrente de ouro pendente do colete. Este homem durou pouco. Depois dele, nascia com Marx o Homo Proletarius, ufano de sua materialidade e animalidade. Lenin, Stalin, Mao e Fidel se encarregaram de difundir os dogmas da Bíblia da imbecilidade e do ódio, a expressão excelente de Paul Claudel. Bíblica laica, escrita pelo falso profeta do homem proletário, Karl Marx.
Hitler contestou Marx. O homem era o alemão, o ariano, o Homo germanicus, ao qual se imolaram vítimas humanas em Auschwitz e em Treblinka. Também em face do materialismo marxista, como do nazismo, houve os eternos simpatizantes da mentira, tentando conciliar o humanismo animalizado do marxismo com a justiça do cristianismo, o arianismo pagão hitlerista com a noção de pátria e nação defendida pela Igreja. Jacques Maritain, um amigo de Paulo VI e um dos inspiradores do Concílio Vaticano II, escreveu o livro Humanismo Integral, no qual defende a doutrina da progressiva libertação do homem através da reforma, da Revolução Francesa e da Revolução Bolchevista. E Monsenhor Kass, líder do Zentrum, o Partido Católico na Alemanha, votou por Hitler para chanceler do Reich alemão e lhe concedeu plenos poderes. E não faltaram os que defenderam o socialismo cristão, embora Pio XI tivesse declarado que ninguém pode ser católico e socialista ao mesmo tempo, pois são termos contraditórios. Pio XI condenou, na 40º ano, o socialismo cristão, demonstrando que esses termos são antitéticos e inconciliáveis. Pio XI, 40º ano. Ensinamento que João XXIII repetiu na Mater et Magistra, como não faltaram também os católicos que apoiaram o nazismo, a pretexto de que era preciso salvar a Europa do comunismo. Não faltaram bispos socialistas. Nós mesmos tivemos e temos aqui no Brasil bispos e cardeais bem vermelhos, como não faltaram os que consideravam Hitler um cristão autêntico. Por exemplo, o cardeal Faulhaber. Nós tivemos mesmo arcebispos que começaram verdes, a camisa integralista nazista sob a batina, e que depois amadureceram e ficaram vermelhinhos, mas sempre humanistas, sempre preocupados com o homem, com H maiúsculo. Pouco acima citei Maritain. Citar Maritain é aproximar-se de Paulo VI, seu amigo, admirador e discípulo, mas citar Maritain é aproximar-se do modernismo. Ora, no início do século XX, Loisy, o padre cujas obras fizeram vir a lume a heresia modernista que caminhava secretamente nos seminários, nas dioceses e mesmo no Vaticano, o padre Alfred Loisy, excomungado por São Pio X, escreveu em seu livro herético L'Evangélie et l'Église, em 1902. Em Cristo a humanidade se eleva até a divindade. Pode-se dizer, se se quiser, que a humanidade adora a si mesma em Jesus, mas se deve acrescentar que, fazendo isto, ela não esquece nem a sua própria condição, nem a de Deus. Alfred Loisy, L'Evangélie et l'Église, página 263. E falando das perspectivas do modernismo lançado por Loisy, afirma Émile Poulat: de fato, na obra de Loisy, o olhar, para onde quer que ele se dirige, não encontraria jamais um ponto onde pudesse se deter ou chegar. Diante de si, o futuro ilimitado do catolicismo supunha sua transformação, uma transformação com relação à qual a religião da humanidade se deixa adivinhar como um prolongamento possível. Émile Poulat, Dogme et critique dans la crise moderniste. Albin Michel, Paris, 1996. A edição original é de Casterman, 1962. O que era uma perspectiva possível no início do modernismo e sob seu impulso, a religião do homem, realizou-se e foi proclamada em sua realização por Paulo VI, 60 anos depois, ao encerrar o Concílio Vaticano II. Não me faltarão aqueles que contra-argumentarão em defesa do humanismo com documentos de Paulo VI na mão. E eles terão um muito bom arsenal de citações contra mim. E se não tiverem, vou-lhes dar eu mesmo, pois não as temo. Por exemplo, meus adversários poderão citar o discurso de encerramento do Vaticano II, no qual Paulo VI declarou que, neste concílio Vaticano II, a Igreja quase se fez escrava da humanidade. E ainda, humanistas do século XX, reconhecei que nós também temos o culto do homem. Por exemplo, meus adversários poderão citar contra mim, e eu me alegraria com isso, o que disse o padre Maurice Zundel. É preciso, portanto, admitir, com os mais humildes fiéis, que Jesus realmente escreveu no centro da história esta prodigiosa equação: o homem igual a Deus. Maurice Zundel, Quale uomo, quale Dio. Esercizi spirituali predicati a Paulo VI alla Curia Romana. Editora Messaggero,
Pádua, 1989, página 158. Isto foi dito por Zundel no Vaticano para o Papa Paulo VI e para os cardeais da Cúria. É este tu és eu, do antigo ritual hindu, reconduzido à origem do mundo, que ilumina a equação redentora. Para Deus, o homem igual a Deus. Maurice Zundel, página 158. Se Paulo VI convidou um padre que diz isso ao pregar um retiro para ele e para os cardeais no Vaticano, seria de espantar que ele mesmo exaltasse o homem e dissesse do homem as frases que vou citar? No discurso de encerramento do Vaticano II, Paulo VI declarou que a Igreja do Concílio, Vaticano II, ocupou-se bastante do homem tal qual ele se apresenta em nossa época, o homem vivo, o homem todo ocupado consigo mesmo, o homem que se faz não só o centro de tudo o que interessa, mas que ousa ser o princípio e a razão última de toda a realidade. O humanismo laico e profano apareceu, enfim, em sua terrível estatura, e, em certo sentido, desafiou o concílio. A religião de Deus, que se fez homem, encontrou-se com a religião do homem, que se fez Deus. Que aconteceu? Um choque? Uma luta? Um anátema? Isto poderia acontecer, mas isto não aconteceu. A antiga história do samaritano foi um modelo da espiritualidade do concílio. Uma simpatia imensa o investiu inteiramente. A descoberta das necessidades humanas absorveu a atenção deste sínodo. Reconhecei-lhe pelo menos este mérito, ó vós humanistas modernos, que renunciais à transcendência das coisas supremas e saibais reconhecer o nosso novo humanismo. Nós, mais do que qualquer outro, nós temos o culto do homem. Paulo VI, discurso de encerramento do Concílio Vaticano II, 7 de dezembro de 1965. Este concílio, em conclusão, dará uma lição nova, simples e solene para ensinar a amar o homem, para amar a Deus. Paulo VI, discurso de encerramento do Concílio Vaticano II, 7 de dezembro de 1965. Era uma proclamação de concórdia inaudita entre a Igreja, a Civitas Dei por excelência, e o mundo moderno com o humanismo, fundamento da cidade do homem. E desta conciliação impossível só poderia nascer a submissão, a servidão da Igreja ao homem. Há um outro ponto ainda que nós devemos destacar. Toda esta riqueza doutrinária do Concílio Vaticano II visa apenas a uma só coisa: servir o homem. Idem. Tudo isto e tudo o que nós possamos dizer ainda do valor humano do Concílio Vaticano II fez talvez desviar o pensamento da Igreja do Concílio para posicionamentos antropocêntricos, tomadas da cultura moderna? Não. A Igreja não se desviou, mas ela se voltou para o homem. A mentalidade moderna, habituada a julgar a todas as coisas pelo seu valor, pela sua utilidade, quererá bem admitir que o valor do concílio é grande, pelo menos por essa razão. Tudo foi orientado para a utilidade do homem. Não se declare, portanto, jamais inútil uma religião, como a religião católica, que na sua forma, a mais consistente e eficaz, como esta do concílio, proclama que ela está toda inteira a serviço do homem. Idem. Neste concílio, Vaticano II, a Igreja quase que se fez escrava da humanidade. Idem. Vimos que a Sagrada Escritura proclamou: maldito o homem que confia no homem. Paulo VI escreveu: nós temos confiança no homem. Cremos neste fundo de bondade que existe em cada coração. Conhecemos os motivos de justiça, de verdade, de renovação, de progresso, de fraternidade que estão na origem de tantas belas iniciativas e até mesmo de tantas contestações e, desgraçadamente, por vezes, de tantas violências. Paulo VI, entrevista em Sydney, 2 de dezembro de 1970. Finalmente, depois de um texto que lembra Rousseau, o hino de glória ao homem, feito por Paulo VI pela primeira viagem espacial em 1971. Honra o homem, honra o pensamento, honra a ciência, honra a síntese da atividade científica e organizativa do homem. O homem, que, diferentemente de todo outro animal, sabe dar instrumentos de conquista à sua mente e à sua mão. Honra o homem, rei da terra, e agora também príncipe do céu. Honra ao ser vivo que nós somos, o qual em si espelha Deus, e dominando as coisas,
obedecem à ordem bíblica: crescei e dominai. Até parece uma paráfrase do glória a Deus nas alturas. Até parece uma exaltação do homem qual um ídolo. Como era diferente a posição de São Pio X a respeito do homem. É necessário que, com todo meio e fadiga, nós façamos desaparecer radicalmente a enorme e detestável maldade própria do nosso tempo, que faz a substituição do homem a Deus. São Pio X, Supremi Apostolatus, 14. E São Francisco escreveu: Quia quantus et homo coram Deo, tantum est et non plus. Admonitiones, capítulo 19. Porque o homem vale o que é diante de Deus e nada mais. Bem literalmente seria: porque quanto é o homem diante de Deus, tanto ele é e nada mais. E também nas Sagradas Escrituras se diz: teme a Deus e observa os seus mandamentos, este é todo homem. Ou seja, homem é de fato aquele que teme a Deus e observa seus mandamentos. Noutra ocasião, viajando Paulo VI pela Palestina, em Belém, onde Cristo nasceu, o Papa disse as seguintes palavras: o homem conhece dúvidas atrozes. Nós temos que dizer a ele uma mensagem que nós acreditamos libertadora. E nós acreditamos tanto mais ser autorizados a propor-lhe esta mensagem, porque é plenamente humana. É a mensagem do homem para o homem. Cristo nos disse que nos deixava sua paz, não a paz como a dá o mundo. Só com Cristo o mundo terá paz, pois ele é o príncipe da paz. Paulo VI, todavia, considerava que a paz podia ser estabelecida com base no humanismo. Arriscamos um termo que pode parecer, ele também ambíguo, mas consideremo-lo nas exigências de sua profundidade. É um termo flamejante e sublime, de amor. Amor do homem, primeiro valor da ordem terrestre. A paz, a verdadeira paz, a paz humana é um efeito do amor. Paulo VI, discurso na canonização de Teresa de Jesus, 27 de janeiro de 1974. O que caracteriza de fato os nossos tempos é o aspecto humanitário e social organizado, assinalado pelo culto do homem pelo homem. Era natural que esse culto da paz humana e esse culto do homem pelo homem, proclamado por Paulo VI, se concluíssem pela proclamação da ONU como verdadeira fonte da paz. Em discurso que Paulo VI fez na ONU, ele declarou: nós trazemos a esta organização o sufrágio dos nossos últimos predecessores, especialmente de todo o episcopado católico e o nosso, convencidos, como nós o estamos, que esta organização representa o caminho obrigatório da civilização moderna e da paz mundial. Os povos olham para as Nações Unidas como para a última esperança da concórdia e da paz. Nós ousamos trazer aqui, com o nosso, o seu tributo de honra e de esperança. Paulo VI, discurso na ONU, 4 de outubro de 1970. A paz da ONU. Da ONU, Cette chose de la New York, como a denominava com desprezo de Gaulle. A paz da ONU é a paz da cidade do homem, não a paz de Cristo, a paz da Civitas Dei. Desde que a ONU nasceu, não cessaram de troar os canhões, nem de matraquear as metralhadoras, nem os aviões de lançar os foguetes, nem a guerrilha de massacrar. A paz da ONU é a Nigéria, é Ruanda, Burundi, é a Colômbia das Farc e do narcotráfico, é a paz do Vietnã e do Camboja, é a paz de Biafra, é a paz da morte e da injustiça, a paz do homem, a paz do humanismo. Qual a autoridade teológica desses pronunciamentos de Paulo VI? Embora as palavras de um Papa mereçam sempre grande e respeitosa atenção, a elas se deve uma adesão proporcionada ao grau de autoridade usado por ele ao pronunciá-las. Quanto aos textos do Vaticano II, o próprio Paulo VI declarou que seus textos não implicavam numa autoridade dogmática infalível. Quanto aos discursos feitos em viagens e na ONU, a autoridade teológica deles é muito menor ainda do que a de discurso de encerramento do concílio. Espero ter atendido pelo menos parcialmente seu pedido. Caso contrário, escreva-me para elucidarmos algum ponto ainda obscuro. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli. SIC. Se queremos a paz, devemos reconhecer a necessidade de fundá-la sobre bases mais sólidas. A verdadeira paz deve ser fundada sobre a justiça,
Ainda bem. Sobre o sentimento de uma intangível dignidade humana, sobre o conhecimento de uma inefável e feliz igualdade entre os homens, sobre o dogma fundamental da fraternidade humana, isto é, sobre o respeito e o amor devido a todo homem na sua qualidade de homem. Paulo VI, Mensagem para a Jornada da Paz, 14 de novembro de 1970. Paulo VI, Discurso em Belém, 6 de janeiro de 1964. Alexandre Herculano, Poesias, volume 1, capítulo 1, livro Bertrand Lisboa, 1977, página 175. Dante Paradiso, capítulo 1, versículos de 1 a 3. A glória daquele que tudo move, pelo universo penetra e resplandece, não há parte mais e menos alhures. Orlando Fedeli.